você ainda em Romanos, abrir a tua Bíblia no capítulo 1. Versículo 18, pode ficar sentadinho mesmo. Vamos estar lendo aqui do 18 ao 27. Uma leitura um pouquinho longa, mas... Romanos capítulo 1, versículo 18. Que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio de coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, o homem também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Até aqui. Pai, nós te adoramos mais uma vez, Senhor. Lemos a tua palavra, lemos, ó Deus, aquilo que o Senhor nos deixou a revelar, ser revelado, ó Deus. E queremos, ó Pai, que o Senhor traga-nos um entendimento sobre esse texto, sobre aquilo que o Senhor quer nos ensinar esta manhã. Muito obrigado pela tua presença em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Meus queridos, a gente... Todo mês a pastora Débora libera uma escala, que ela é mensal, das preleções. E quando normalmente eu pego a escala, eu vejo a minha data, eu já começo a orar, pedir a Deus ali um direcionamento sobre o que eu vou trazer, sobre o que eu vou pregar, ensinar, falar, enfim. Eu tinha algumas ideias sobre um texto de Ezequiel, que eu estava formando uma palestra, uma pregação, uma preleção, mas estava bem abstrato, uma coisa bem abstrata. E ontem à noite, a gente estava comendo uma pizza lá em casa, e eu estava conversando com a Cris sobre a morte dessa cantora que aconteceu essa semana, que a internet não para de jogar isso o tempo inteiro. E a gente comentando algumas coisas sobre os comentários que a internet colocam ali, né? É uma pessoa a qual sofreu um acidente de avião ali, morreu, beleza, ponto. Mas muitas pessoas falam que Deus tomou a vida daquela mulher por causa do pecado dela. Outras falam que não é isso. Outras, então, é uma divergência muito grande de ideias, não é verdade? E a gente conversando sobre isso, me veio esse texto na mente. E eu fui ler esse texto juntamente com ela, com o Brian ali. E Deus foi me trazendo a mensagem desta manhã. E eu tive ali um momento para ler, logo à noite, quando eu fui dormir, eu fui ler, fui meditar nessa mensagem. E me veio à mente um vídeo que eu vi essa semana também, se eu não me engano ontem ou antes de ontem também, tá bem recente, de um travesti numa escola que entrou no banheiro feminino para usar o banheiro. E uma menina se sentiu ofendida com aquilo e quis colocar aquela pessoa para fora.
e aquele travesti agrediu aquela menina, foi uma briga, uma confusão, uma coisa terrível. E eu fico imaginando, me veio a pensar também essas coisas durante o momento que eu estava meditando nesse texto. Como que as coisas estão sendo feitas nos dias de hoje? Paulo, ele escreve aqui essa carta à igreja dos romanos, lá de Roma. Isso foi escrito no ano 57, por volta de 57 de Cristo, quando ele estava em Corinto. Mas olha como que é tão atual. Olha como que o que ele escreve, que estava acontecendo naquele momento, está acontecendo também nos dias de hoje. Aí a gente pega Salomão, né? Não há nada, né, que acontece hoje que não já tenha acontecido lá atrás. É uma roda, é cíclica. A coisa está acontecendo, mas já aconteceu lá atrás em outros momentos. Não é verdade? E eu pego esse texto, eu sempre tenho esse versículo 18 na minha mente como base para o que eu ensino, para o que eu prego. Porque a seriedade desse texto, ela é imensa. E se a gente pegar esse versículo 18 de forma isolada, nós vamos entender que a responsabilidade dos pastores, dos aspirantes, das pessoas que pregam o evangelho, ela é gigantesca. Versículo 18, a ira de Deus vai se revelar dos céus, contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Olha para você ver, por que as coisas estão tão defasadas nos dias de hoje? Porque o evangelho perdeu a força? Não, o evangelho não perdeu a força. O evangelho, ele permanece, ele é genuíno. Nada tira o poder do evangelho. Ninguém tira o poder do evangelho. Ninguém, absolutamente ninguém. Porém, pessoas que pegam um microfone semelhante a esse e vêm a um púlpito pregar, essas pessoas enfraquecem a igreja, não o evangelho. O evangelho, ele permanece intacto, mas a igreja permanece defasada, ou cresce de forma defasada. A igreja não cresce de forma saudável. Por quê? Porque essas pessoas, elas são pessoas impiedosas, que detêm a verdade, deter, prender, fazer parar. A origem dessa palavra é fazer parar. É o significado dessa palavra. É deter o que é verdadeiro pela injustiça. Ou seja, as pessoas pegam o verdadeiro evangelho, o que deveria ser pregado e ensinado nos púlpitos, nas escolas dominicais, nos ensinamentos bíblicos, e elas distorcem aquilo. O evangelho, meu irmão, ele não passa a mão na nossa cabeça. Ele é duro, ele é firme, ele é rígido, é como uma parede. Você vai bater nele, mas você vai se machucar. E depois que você vai se machucar, você vai falar, não, realmente eu não posso contra aquilo. Aquilo é sólido. Mas muitas pessoas pegam o evangelho e camuflam ele, detêm a verdade e colocam aqui na igreja que você pode, que você deve, que você vai alcançar, que é isso, que é aquilo, de forma irresponsável. Uma coisa é o profeta levar uma palavra para a pessoa que está necessitada de ouvir essa palavra. Tivemos o exemplo aqui do irmão Zaquei, pastor Messias foi lá e falou. É diferente, porque é uma pessoa movida por divindade do próprio Deus. É uma pessoa que está movida por uma palavra que veio do próprio Deus. Mas quantas pessoas profetizam coisas do seu próprio coração, da sua própria mente, emoções, né? Quantas pessoas profetizam emoções e coisas que não se cumprem. Eu vi um exemplo na internet de um pastor de uma igreja grande, dessas igrejas neopentecostais. Tem um casal de anão lá no SBT lá que faz humor, e eles tiveram um filho e teve problema de saúde. Aquele pastor grandão lá foi lá cheio de coisa que Deus mandou vir falar, que é isso, que é aquilo, que vai curar, que não precisa preocupar. Dias depois a criança morreu. Por que a pessoa fala isso? Porque ela detém a verdade e lança a injustiça. Aí você sabe, naqueles dois corações, daquele casal, o que ficou plantado? Deus é injusto. Deus falou que ia curar e não curou. Deus não presta. Sendo que Deus não falou nada. E nem mandou ninguém falar nada. Aí é o que eu te falo. A seriedade do pregar o evangelho, ela é gigante. A responsabilidade, ela é gigante. Certa vez lá no seminário nós aprendemos que 40 minutos de pregação, ela equivale, se eu não me engano, a 8 horas de serviço braçal.
em questão de cansaço físico e mental. Mas é lógico, e isso para aqueles que se preocupam em ensinar a verdade. Porque para quem não se preocupa, é leve, é suave, é bom, passa batido. Prega 3 vezes ao dia, culto de 9, de 15 e de 19 horas. A pessoa que se preocupa com a verdade, ela não entra nesses caminhos. A pessoa que se preocupa com a verdade, ela tende a entender que o que eu preciso ensinar é algo sério, é algo verdadeiro, e que eu vou ser cobrado pelo que eu falo, se eu falar errado, se eu ensinar errado. Então isso gera uma igreja molenga, uma igreja que é o egozinho ali, você tem que passar a mão na cabeça do irmão. Pastores têm medo de perder o dízimo do irmão. Ah, mas o irmão é um empresário, se a gente falar duro com ele, ele vai sair da igreja, o dízimo dele é alto. Meu irmão, quem levantou a obra foi Deus. A obra é de Deus. Quem sustenta a obra é Deus. Se vai um dízimo alto para lá, não tem problema, vai entrar outro daqui a pouco. Agora as pessoas têm medo, porque elas não estão ligadas no Evangelho, elas estão ligadas nas fábulas, elas estão ligadas no poderio financeiro que uma igreja pode oferecer. Uma igreja lotada de pessoas, membros, campanha, voto, isso e aquilo, entra dinheiro, mas é muito dinheiro. E as pessoas deixam isso entrar nos corações. Dinheiro, a raiz de todos os males para aqueles que não sabem utilizar. E as pessoas começam a imaginar, se fulano sai daqui, a renda vai cair. Ou seja, o meu bem-estar vai cair. Porque essas pessoas, elas não têm uma ligação correta de igreja com a sociedade e muito menos com o Estado. É justo o pastor ganhar o seu salário? É justíssimo. É justíssimo. Agora isso tem que ser documentado. São coisas corretas, são coisas que não podem ser mais nem menos. Mas tem pessoas que se a igreja entra tanto hoje, ela tira mais hoje. Se entra tanto amanhã, entrou menos, ela vai tirar menos. Então ela vai querer mais, sempre mais. Aí a gente cai lá no texto de novo da sanguessuga, que sempre vai querer mais, mais e mais. São essas pessoas perversas, impiedosas, que estão à frente de igrejas. O evangelho ele não é um brinquedo, ele é uma verdade. A gente precisa ensinar para vocês precisam aprender e ensinar lá fora também, no contexto de vida de cada um de vocês, a verdade. Doa quem doer. Doa quem doer. A gente percorrendo esse texto, ele é muito parecido com o que aconteceu nessa semana. Ele é muito parecido. Aqui no versículo 20, porque os atributos de Deus invisíveis, 19, porquanto Deus, o que de Deus se pode conhecer entre eles, porque Deus lhes manifestou, 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. É a Bíblia Sagrada falando sobre essas pessoas. A responsabilidade de quem prega, de quem ensina, a sua responsabilidade como alguém responsável por expandir o Evangelho, ela é imensa, é o que nós estamos falando. Nós conhecemos Deus, ali ele está falando coisas daquela época. O poder de Deus nós conhecemos Deus através dos seus milagres, nós conhecemos Deus através das coisas que Ele fez nas nossas vidas, e nós não alcançaríamos se não fosse um milagre. Se é um milagre, vem de Deus. Nós conhecemos Deus pelas coisas que Ele criou. Quem criaria um mundo desse? Qual engenheiro, arquiteto, servente de obra que criaria se não fosse Deus? Então Deus ele se fez conhecer. E essas pessoas o conhecem, assim como nós o conhecemos, assim como nós também o conhecemos. Mas nós precisamos ter este temor. Deus, ele é o dono de todas as coisas. Quando a gente pega essas coisas e troca pela injustiça, a Bíblia está falando, tais homens são indesculpáveis. Não vai adiantar, é como a gente sempre ouve. Vai chegar no dia, Senhor, eu preguei milhões, milhares de pessoas na igreja. Não te conheço. É indesculpável. Senhor, mas no teu nome eu curei enfermos. Não te conheço. São indesculpáveis.
Então, meus queridos, o que o Evangelho está nos mostrando essa manhã? Nós temos um Deus ao qual se fez conhecer. Nós conhecemos a Ele. Se nós o conhecemos, façamos aquilo que Ele nos orientou a fazer. Façamos aquilo que Ele nos deixou a fazer com intrepidez, com verdade, para que não chegue o dia do juízo e a gente tenha essa frase: não te conheço. Aparta-te de mim, maldito. Eu creio que deve ser a pior coisa do mundo de se ouvir. Mas nós temos tempo ainda. Ainda conversando ontem com a Cris Bryan ali sobre essas coisas, a gente falou um pouco sobre a graça. Graça comum, existe uma graça especial. Ah, mas a graça são duas? Não, a graça é uma. Agora, existe a graça comum. A graça comum, todos os homens têm direito à graça comum. Eu não vou fazer um aprofundamento sobre isso, não, mas eu vou trazer aqui um básico aqui para a gente entender. Todos os homens têm direito à graça comum. Ela é uma graça que está sobre todos. Todos os homens são pecadores e têm tempo para se arrepender dos seus pecados. Agora, muitos não se arrependem. Os que se arrependem e voltam para Deus, então eles já têm direito a uma graça que se chama graça especial. Nada mais é do que a salvação através do sangue de Jesus. Nada mais é do que isso. Então, a gente, baseado ali, batendo esse papo acerca dos comentários de internet sobre a morte da cantora, eu comecei a lembrar desse assunto da graça, e muitas pessoas ali batendo o martelo que ela vai não sei para onde, vai para o inferno, que ela vai para o céu, que fulano de tal é mau, que falou isso, que falou aquilo. Gente, o que a Bíblia nos orienta: o homem morre uma só vez, depois disso vem o juízo. O que nós podemos falar como igreja, porque é um assunto que está tão pulverizado na internet. Ela faleceu, como assim também mais 4 pessoas com ela. Somente Deus tem acesso a essa pessoa agora. Nem o inferno, nem o céu. Somente Deus vai ter acesso a essa pessoa. Então, seria muita audácia de um crente ou de um cristão virar e falar assim: ela vai para o inferno. Por quê? Porque ela era uma cantora secular. E a gente sabe o que se passou no avião, a gente sabe se durante o voo houve um arrependimento, se houve uma conversão, até em massa dos 5 que estavam ali dentro. A gente não sabe. Mas o que eu mais vi na internet foi os crentes batendo martelo sobre essas coisas. E isso é impiedade. Não é assim que a coisa funciona. Estou falando aqui que ela vai para o céu, também não sei. A vida dela agora é só Deus quem sabe. Eu não sei. O que eu sei é que ela teve direito à graça comum. Se ela se arrependeu, a graça especial vai cobrir a vida dela. Se não se arrependeu, é indesculpável. Agora, isso aí é ela e Deus. Mas o que eu vejo de crente debatendo essas coisas na internet, cristãos debatendo essas coisas na internet, gente do céu. Mas sabe por que debate? Porque não ensinam o evangelho na igreja que ela está. A igreja que ela está não ensina o evangelho da maneira que se deve ser ensinado. E a igreja vai crescendo de forma adoecida. O crente que abre a boca para condenar uma pessoa que morreu, ainda que morra lá fora do evangelho, é uma pessoa que não conhece o evangelho não trata dessa forma. Quem vai colocar ali uma sentença é Deus, é Jesus. Não sou eu, não é você. Então a gente tem que fazer o quê? Pianinho, olha, essa pessoa morreu, morreu. Agora somente Deus tem acesso a ela. Deus é quem sabe, não sou eu nem você. A gente não sabe o que se passou nos últimos minutos. Isso aqui é um exemplo. O ladrão na cruz, eu sempre cito aquele camarada. Passou a vida inteira fazendo coisas torpes, fazendo coisas erradas, roubando, matando, enfim. No último instante da vida ele se arrepende. Jesus fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. No último suspiro dele, ele alcançou a salvação. Por que aquelas pessoas que morreram ali também não poderão ter alcançado? A graça, ela é favor imerecido. A salvação não é por merecimento, é pela graça. Se for por merecimento, nenhum de nós tem acesso ao céu, não. Nenhum de nós vai ser salvo. Seria salvo, né? Corrigindo aqui. Mas a graça nos alcançou. E por meio dela nós temos direito à salvação. É o sangue de Jesus jorrando sobre a cruz, sobre as nossas vidas. Não há outra maneira de ser salvo se não for debaixo do sangue de Jesus. Então que nós possamos ter isso em mente. Versículo 21. Portanto, tendo conhecido de Deus, não glorificaram como Deus, nem se deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato.
É o texto que explica exatamente o que eu acabei de falar. São pessoas que, conhecendo a Deus, pessoas que são responsáveis por criar, ensinar uma igreja a ser forte, elas se tornaram nulas. Ou seja, se tornaram sem poder nenhum. Pessoas responsáveis por trazer à igreja conhecimento do Evangelho e crescimento. Jesus, ele fala, Jesus cresceu em estatura e conhecimento, não foi isso? A igreja logo tem que fazer a mesma coisa. Crescer em estatura e conhecimento. Agora, para crescer em conhecimento, as pessoas precisam passar conhecimento e não deter conhecimento. Mas essas pessoas se tornaram nulas em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Olha para você ver. Pessoas sábias, se passando por sábias, aquelas igrejas, eu vou mais uma vez tornar essas igrejas lotadas ali de pessoas em busca da fé, em busca da cura, o pastor fulano de tal está lá, não sei o quê. Esse texto aqui quebra tudo isso. Aquelas pessoas que estão lá na frente, lá com aquele ar de sabedoria, eu sou o máximo, eu que comando isso aqui tudo. Louco, ainda essa noite te pedirão a tua alma. Se passaram por louco, tornaram-se loucos. Versículo 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Pessoas que deveriam vir aqui para buscar a Deus. Tem um período do louvor, nós devemos vir aqui adorar a Deus, cantar, bater palma, dizer que Ele é santo. Mas chega o momento da mensagem, nós precisamos sentar e ouvir, para aprender e colocar em prática nas nossas vidas. Mas aquelas pessoas, elas não vêm procurar algo da parte de Deus. Elas vêm procurar algo da parte do pastor que está lá no altar, porque ele é famoso, porque ele comanda aquele rebanho gigantão. Parece que fazer parte de uma igreja gigantesca em números, eu falo em números, tá? De pessoas no banco, parece que é importante. Quando na verdade não é importante. Importante é fazer parte de uma igreja saudável. Não é verdade? Nós entendemos que Jesus Cristo, Ele é a rocha. Ele fala ali com Pedro, né? Eu sou a rocha, você é uma pedrinha que vai começar a edificação aqui da minha igreja. Ou seja, é uma construção. Se essa construção não estiver bem firmada, ela vai cair. Vai chegar um momento que ela vai cair. Então, que nós possamos entender que mais vale a gente estar numa edificação bem projetada e bem construída, do que estar numa imensidão de um prédio que daqui a pouco ele vira para o lado e cai. Por quê? Porque não teve base, porque não teve estrutura para crescer. 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo criaturas no lugar de Deus, no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, inflamando-se mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Aí eu já começo a me pegar naquele vídeo que eu vi do travesti entrando no banheiro da mulher, das mulheres ali, no banheiro feminino. Por conta disso tudo, existe uma sociedade fraca também. Olha como que a igreja é importante na sociedade. Antigamente, antes de existir os políticos, os reis, a igreja tinha um papel, os judeus tinham um papel importantíssimo na sociedade. E a igreja, ela não deixou de ter esse papel. O papel da igreja na sociedade ele é importantíssimo. Os ensinamentos, os valores a qual nós temos, eles são importantíssimos para o bem da sociedade. Agora, quando a gente enfraquece esses valores, a sociedade padece. Olha para você ver. Um travesti, um cara que ele é homem, decidiu ser mulher, vai entrar no banheiro feminino. Olha que constrangimento. Ah, mas toma cuidado, que você pode estar sendo homofóbico. Não, homofobia não, de forma alguma. Eu respeito a pessoa que está por trás. Agora, eu não sou obrigado a concordar com o que ele acha que deve ser, com o que ele pensa. Né? Não sou obrigado, você também não é.
E a palavra nos mostra, tais pessoas são indesculpáveis. Se a gente for pegar outros textos que batem com isso, fala que nem no céu eles vão entrar. E aí é a Bíblia falando, não sou eu não. Se a Bíblia está falando, eu tenho toda a autoridade para falar também. Nem no céu eles vão entrar. Não é homofobia. É verdade. É verdade. Agora, existe uma ideologia de gênero que é ensinada e que eles querem empurrar isso goela abaixo da sociedade a qualquer custo. Vê se pode colocar que as pessoas, as crianças, elas nascem de forma neutra. Como que nasce de forma neutra? É impossível a criança nascer de forma neutra. Não tem condição. Ou é homem ou é mulher. Entendemos que se a pessoa cresce e quer mudar a sua opção sexual, cada um faz o que quer. Mas não venha impor isso na sociedade. Não venha pegar ali meu filho de 9 anos, tem outras crianças aí, e falar, olha, você não é homem não. Quando você crescer, você decide. Não, ele é homem sim. Ele é homem, tem todos os aspectos, atributos, corpo, tem tudo para ser homem. Não tem condição da pessoa vir e querer colocar que é o contrário. Ah, mas a menininha, quando crescer, ela vai decidir se ela quer. Não, não tem que decidir, está decidido. A igreja tem que se portar dessa forma. Agora, por conta dessas pessoas impiedosas que detêm a verdade, a igreja está enfraquecida. Com a igreja enfraquecida, sem conhecimento do evangelho genuíno, essas pessoas engolem o que essas ideologias querem ensinar. Por quê? Porque não tem base para debater, não tem base para questionar. Não tem. Não tem. Agora a culpa é de quem? A culpa é dos pastores impiedosos que comandam essas igrejas. E aí eu te falo sem sombra de dúvida, a culpa é dos líderes. Se o líder não ensina o seu povo vai cair no precipício. Não é verdade? Então, por que essas pessoas hoje elas caem nesses pecados? Caem nessas coisas aqui? Porque elas acreditaram que o que eles ensinam de lá, como vem do alto patamar de ensino, de autoridade política, etc., não, isso é verdade. Não, isso não é verdade. Se a política está ensinando isso, é porque nós paramos de ensinar isso. Agora o que eu vou te falar é muito simples. Uma igreja, vou citar a nossa, a gente ensinando aqui o evangelho para a nossa comunidade que vem aqui, é muito pouco, se a gente for pensar no termo do bairro São Judas todo. Precisava de mais pessoas, tem outra igreja ali, tem outra ali, tem outra ali, todos ensinando a verdade. Agora a gente pega aí no território, vamos colocar nacional, Brasil completo. Tem mais igrejas impiedosas do que igreja piedosa, do que igreja que ensina o evangelho. Se a gente pegar o contexto cristão evangélico hoje, a maioria se transformou em seita. E isso eu te falo com toda certeza, não tenho um pingo de medo de falar isso. A maioria das igrejas evangélicas no Brasil se tornaram seitas, que não ensinam a verdade. Pelo contrário, detêm ela. Poxa, uma mulher criou, uma pastora, se desviou da igreja, criou uma igreja homossexual. Meu Deus do céu, onde é que isso vai parar? Aonde que isso vai parar? E as pessoas vão lá, se convertem, Jesus, não sei o quê. Gente, como que eu carrego isso aqui, leio isso aqui e consigo ser um gay, ir para a igreja sendo gay, falando que eu professo essa fé aqui? É muita mentirada jogada no meio dessas coisas. Se a gente conseguiu ler a Bíblia, pelo menos uma vez na vida, leu ela toda e entendeu os princípios que aqui tem, você jamais vai concordar com essas ações. Quanto mais criar uma igreja, quanto mais se converter a tal igreja, quanto mais, aquela igreja lá, ela aceita todo mundo, pecador. Não, essa igreja aqui também aceita. Se entrar um homossexual ali, ninguém vai pôr a mão nele para tirar ele daqui, não. Pelo contrário, aqui é o lugar dele. Aqui é o lugar dele. Pelo contrário. Só que aqui existem as regras cristãs, que são os princípios cristãos, e isso vai ser exposto. Para caminhar junto, a gente precisa ter isso aí bem claro. Olha, para caminhar junto, você vai precisar estar debaixo disso aqui. Se você não vai querer estar debaixo disso aqui, não tem problema. Você pode vir em todos os cultos, você pode sentar lá no banco, você vai ouvir a palavra, você vai cantar, não tem problema nenhum. Mas a palavra de Deus não te garante a salvação, não. Para você caminhar junto com a gente e ter a salvação, você precisa estar decidido, definido e debaixo dos conselhos bíblicos, debaixo daquilo que a Bíblia nos mostra. Então, meus irmãos, por que eu trago essa palavra aqui?
essa manhã dessa forma? É justamente para fortalecer a edificação chamada corpo de Cristo. É justamente para isso. Porque quando a gente vê essas coisas acontecendo, e essa rede social pulverizando essas coisas todos os dias, e a gente vê os cristãos lá debatendo, gente, pelo amor de Deus, não entra no debate desses assuntos, não. Larga esse povo falando, deixa eles falarem. O cristão, ele tem um posicionamento. Quer se posicionar? Se posicione como cristão. Não se posiciona como oba-oba, não. Tem mais crente fofocando naquela rede social do que tentando edificar outras vidas. E a rede social é uma boa ferramenta. Não é ruim, não. É legal. É legal. Mas tem mais gente fofoqueiro lá da igreja, mais crente fofoqueiro lá, do que crente edificando a vida dos outros. Eu sigo algumas pessoas lá que têm canais, que postam vídeos, etc. Mas se eu for parar para pensar o tanto de gente que fala asneira na internet que é crente, talvez 1% edifica a vida de alguém ali. Então, qual que é o erro? O erro é de quem ensina. O erro está na igreja, o erro está na liderança da igreja. Quando eu falo na liderança da igreja, eu não falo aqui, na liderança geral. Estou falando de forma geral. Se a gente não trouxer para vocês a verdade, nós também vamos estar sendo indesculpáveis. Então, a gente vem aqui e ensina o que é verdadeiro. Vamos para a rede social falar de alguma coisa? Vamos. Mas fala a verdade. Não sabe o que é verdade, não? Cala a boca. Não escreve nada, não. Quietinho. Vai no Google, você não tem muito entendimento, não sabe onde está o texto, não tem muita memória, vai no Google, onde que fala sobre isso na Bíblia, vai lá dar uma lida, se inteira do assunto, vai lá e comenta. A palavra de Deus ela é para ser examinada, eu sempre falo aqui, examinar as Escrituras, não é para consultar, não. É para examinar, é para ir a profundo, é para você pegar um texto ali, não entendeu, não, vou ler, vou procurar um comentário bíblico, vou procurar alguém, um pastor aqui da igreja aqui, os mestres aqui da igreja aqui. Nós estamos aqui, é para auxiliar vocês na dificuldade de vocês também, é responsabilidade nossa. Com muita humildade, se a gente não souber de alguma coisa, meu irmão, me dá 2 dias que eu vou te dar a resposta disso aí, eu vou estudar, é meu dever fazer isso. É para isso que eu fui levantado aqui, como os demais também. Então, meus queridos, não deixa que essa injustiça alcance o teu coração, não. Tá bom? Deixa que a verdade de Jesus Cristo, ela possa jorrar do teu coração, da tua vida, dos teus lábios, para que aonde você passar, o bom perfume de Cristo possa exalar da tua vida. É muito melhor você ser taxado como uma pessoa turrona, um crente, uma pessoa intragável, do que você ser completamente uma pessoa acessível a toda ideologia que não vai trazer edificação nem para a tua vida e nem para a vida do teu próximo. Nós não fomos chamados para ser acessíveis a todas as ideias. O Evangelho ele é intragável para quem não quer consertar a vida. Agora, para quem quer consertar a vida, é o caminho. Versículo 16 aqui, ele vai falar que, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, ou seja, de todos. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Fé sem Evangelho não existe. A fé sem a verdade, ela não existe. A fé, tudo bem, é a certeza das coisas que não se veem, mas através da fé nós precisamos praticar boas obras. É Evangelho. Amém? Então que você possa ter isso na sua mente, que você saia daqui nessa manhã, mas que você saia daqui completamente entendido de que mesmo que você não seja um pastor, mesmo que você não seja um obreiro, não prega a palavra num púlpito, a tua vida lá fora prega muito mais do que a minha aqui em cima. Você tem o mesmo chamado lá fora. E é o lugar que nós devemos pregar. Aqui é muito fácil pregar para vocês, porque vocês são cristãos e estão na mesma fé que eu. Agora, falar isso aqui lá fora é árduo, é dolorido. E lá é o lugar que eu não posso deter a verdade. Aqui eu ensino vocês, sou ensinado pelos nossos pastores, mestres, mas lá fora sou eu. Quando o sapato aperta, é o meu. Muitas vezes não dá tempo de recorrer ao pastor, não. Tem que ser eu mesmo. Então, que essa verdade possa ser exalada nas nossas vidas. Né? Vale muito mais ser do que ter, viver, né, do que ter. Nós precisamos ser aquilo que nós entendemos aqui na Bíblia e pregamos.
Nós precisamos viver essas verdades. Simplesmente isso já vai colocar a gente como pessoas intragáveis. Se preocupa não. Cristo, no dia da redenção, Ele vai falar, passa para cá, ó, vinde a mim, bendito do meu Pai. Você vai comigo para a eternidade. Se nós alcançamos isso, maravilha. A gente não precisa alcançar mais nada aqui na terra. Agora, nós precisamos levar o máximo de pessoas junto conosco. Amém? E isso só vai ser através da verdade. Caso contrário, somos todos indesculpáveis, pois conhecemos a verdade. Amém? Glória a Deus.